Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, meus amigos, en citiu video ni lernos la sekvantajn vortojn. Estas ili: pli, plej, plu kaj plus. Mas como nós já fizemos um primeiro vídeo falando de pli, kaj, plej, hoje, sendo a segunda parte, la dua parto, nós apenas falaremos de plu, kaj, plus. Kaj minus, que estas complemento, que é um complemento, minus. Então nós vamos falar de três palavrinhas: plu, plus e minus. Este vídeo é importante pedir a vocês que fiquem até o final, pois será apresentado em seu final um resumo destes dois vídeos. Quem não viu o vídeo anterior, nós vamos deixar fixado no primeiro comentário e também no card, que fica na parte superior do vídeo, o link para o vídeo anterior, que é a primeira parte desse material. Vamos começar por difinoi kaj exemploi. Difinoi kaj exemploi. Definições e exemplos. Plu significa dauro, continuação. Plu montras que la ago ao stato necessas se dauras. Então, plu é uma palavrinha que mostra que a ação ou o estado não cessaram, não pararam. Pelo contrário, continua, da ideia de continuidade. Exemplo: Ŝi volis diri iom plu, sed ŝi ne povis. Ela queria dizer algo mais, mas ela não pôde. Então, ela queria continuar falando. Plu, continuação, continuidade. Diferente de pli, que fala de quantidade, de comparação, valores. Exemplo de plu. Ne haltu, iru plu, lairado, dauro, kaj loke kaj tempe. Não pare, vá além, vá mais, continue indo. A caminhada, continue a caminhada em relação ao local e ao tempo, em relação ao espaço e ao tempo. Legu plu kelkajn ĉapitrojn, kaj vi komprenos ĉion. Leia mais alguns capítulos e você compreenderá tudo. Diru, kiom plu vi scias. Diga, o que mais você sabe. Mas é mais no sentido de duração, não é? Se plu estas usata cum nea vorto, demonstras que ago ao stato ne dauras. Se a palavra plu está sendo usada, com uma palavra negativa, ne, nenio, nenia, a palavra plu, mostra que a ação ou estado
não continuam. Cessa. Então, ne avorto. Exemplo. Mi ne povas plu instrui viam filino, signorino. Mi ne povas plu instrui viam filinon, signorino. Eu não posso mais ensinar a sua filha, senhora. Ne povas, não posso continuar ensinando. Ne povas instrui, eu não posso mais ensinar. Mais no sentido de continuar. Mi havas nenion plu por doni. Mi havas nenion plu por doni. Eu não tenho mais nada para dar. Não tenho mais nada para dar. Então, palavra negativa. Diferentso inter plu kai pli. Como dissemos antes, a palavrinha pli foi estudada no primeiro vídeo dessa série de 2. Quem quiser assistir, colocamos o link lá nos comentários. Plu kai pli povas iafoje esti similaj, sed base estas granda diferenco. A palavra plu kai a palavra pli podem, algumas vezes, ser semelhantes, mas, basicamente, existe uma grande diferença. Plu estas tempa kai loca vorto. Então, plu está relacionado ao tempo, a uma palavra relacionada ao tempo ou local. Observação. Tempo no sentido de duração. Exemplo. Li plu cantis. Ele cantava mais. Continuava a cantar. No sentido de local, no sentido de extensão, distância. Exemplo, li plu iris. Ele foi mais, continuou andando, no sentido de continuar andando. Já pli, montras, gradam, comparam. Pli mostra, grau de comparação, uma comparação, um grau. Vamos ver nos exemplos para que possamos assimilar melhor. Exemplo. Li racontis plu. Isso é igual a li daurigis sian racontado. Então, li racontis plu significa li daurigis sian racontadum. Ele contou mais, ele narrou mais, usando a palavra plu, significa continuidade desse conto, dessa narrativa que vinha sendo feita. A pessoa narra uma coisa e continua narrando, os fatos continuam sendo narrados. Então, é uma continuação. A palavra plu dá a ideia de continuidade, de duração. Já, se nós dissermos li racontis pli, ele narrou mais, contou mais, significa li racontis pli multe da afero. Ele falou ou narrou ou contou sobre muitas outras coisas. Significa ele contou, ele narrou, ele falou sobre muitas coisas. Não continuou o mesmo assunto, mas falou sobre outras coisas. Então, a narrativa não teve continuidade sobre aquele mesmo tema. É diferente de plu. É uma diferença pequena, mas é uma diferença. Bom, meus amigos, quando eu fui fazer a edição do vídeo, eu vi que haveria necessidade de fazer
uma explicação mais aprofundada sobre a diferença entre pli, kai, plu. E eu fiz essa observação. Oni usas pli por exprime comparativam adjectivum. Usa-se pli para expressar um adjetivo comparativo, a comparação entre um adjetivo e o outro. Exemplo, mia auto estas pli bona ol la via. Então, neste caso, meu automóvel é melhor, pli bona, melhor, ou la via, ou o seu, do que o seu, Então, eu estou fazendo uma comparação entre um automóvel meu com o seu. Então, o meu é melhor do que o seu. Oni ankaŭ uzas ĝin por kvantoj. Usa-se também para quantidade. Bonvolu, donu al mi pli da vino. Por favor, dê-me mais vinho, uma quantidade maior. Pli da vino, mais vinho. Enquanto que o plu trata de continuidade. Mi necessis labori, sed plu faris niajn taskojn. Mi necessis labori, sed plu faris niajn taskojn. Eu não parei de trabalhar, mas continuei, mas fiz mais do nosso trabalho, da nossa tarefa. Continuei a fazer a nossa tarefa. Então, esta é a diferença básica entre pli, kai, plu. Pli, comparativo e quantidade. Plu, continuidade, duração. Plua, kai, plue. Vamos ver agora o adjetivo e o advérbio da palavra plu. Li restos tripluain tagoin. Ele permanecerá mais 3 dias. Ele ficará durante mais 3 dias. Outro exemplo. Jaluso estas verŝajne plua motivo. O ciúme é possivelmente um motivo a mais, um motivo acrescido a mais algo. E na outra frase, ne colero mia signoro, que mi parolos plue. Não se encolerize, meu senhor, que eu falarei mais, continuarei falando. Kai tiel plu. Essa é uma expressão muito interessante. Kai tiel plu, que geralmente é abreviado por essas 3 letrinhas, kotopo, que nós lemos como está escrito, kotopo. Comprei laranjas, bananas, etc. E depois fui ao cinema. Essas 3 letras, etc., significam e outras coisas. Agora em Esperanto. Mi aĉetis oranĝojn, bananojn, kotopo. Kaj poste mi iris al la kinejo. Então, o kotopo é o nosso etc. Tiuj literoj kotopo signifas kaj tiel plu. Kaj tiel plu. E assim mais. E ainda mais. Então, kotopo, que é o nosso etc. E outras coisas. Portugal lingve, oni diras kaj aliaj aferoj. Kaj aliaj aferoj. E outras coisas. Kotopo. Agora nós vamos ver plus
kai minus. Plus kai minus são mathematicae exprimoi, expressões matemáticas. Plus kai minus. Lavorto plus kai minus, estas cefe, não sempre, cefe, usatai em mathematicae exprimoi. As palavras plus e minus são principalmente usadas em expressões matemáticas. Principalmente. Plus significa adicio, adição, e minus subtraho, que é subtração. Exemplo. Du plus du, estas quivara. 2 mais 2 são 4. Tri menos 1, estas du. 3 menos 1 são 2. Então, nós não devemos usar aqui nem o pli, nem o plu. Apesar do pli significar mais, o plu significar mais, mas não nas expressões matemáticas. Quando nós usamos uma expressão matemática, usamos plus kai minus. Por represente plus kai minus, onde usas la sequanta em simbolo. Plus, o símbolo de mais, e minus, o símbolo de menos. Quando vamos representar essas duas palavras em Esperanto, representamos ou com a própria palavra escrita ou com o sinal correspondente a elas. Como em português. Mais, menos, também com símbolo. Defino e cai exemplo. Plus cai minus. Lavorteto plus kai minus, estas cef usata em matemática e kai simila e exprime. Não só matemática e exprime, também expressões semelhantes. As palavras plus e minus são principalmente usadas em expressões matemáticas e semelhantes. Exemplo. O 6 mais 12 igual a 18. 6 plus dec du, estas dec oc. Então, 6 mais 12 igual a 18. O plus aí é o mais na expressão matemática. Outro exemplo. 20 menos 7 igual a 13. Dudec minus sep, estas dectri. Dudec minus sep, estas dectri. Continuamos com as definições. Plus, estas particulo indicanta addition. Cai positiva nombro em algebro, temperatura, electro, cotopo, como vimos há pouco, etc. Plus é uma partícula que indica adição e número positivo em álgebra, temperatura, eletricidade, etc. La quadrato de A plus la quadrato de B, estas egala ao quadrato de Tso. Então, nós temos aí uma expressão algébrica. O quadrado de A mais o quadrado de B é igual ao quadrado de C. Então, essa é uma expressão matemática em que a gente usa plus. Tiuludilo costas dec realoi, plus que vindec centavoi. Esse brinquedo custa R$10 mais 50 centavos, plus que vindec centavoi. Em Laponio, minus que vardec, seu siae gradoi, ne estas necutima, temperatura. Em Laponio, minus que vardec
seu sia gradoi, ne estas necutima temperaturo. Na Lapônia, menos 40 graus Celsius não é uma temperatura incomum, necutima, incomum. Então, minus que var dec. Ia foi plus estas usata em ordinara frasoi anstataŭ kaj. Algumas vezes, plus é usado em frases comuns em substituição à palavra kai. Ŝi havas belan domon kun kuirejo, banĉambro, dormoĉambro plus manĝoĉambro. Ela tem uma bela casa com cozinha, banheiro, quarto de dormir, mais uma sala de jantar, uma sala para refeições, um aposento para refeições. Então, o plus aí está substituindo o e, né? O mais. Eu falo também em português. Aqui tem um quarto, mais uma varanda, ou então digo, tem um quarto e uma varanda. Então, nós substituímos também em português o mais o e pelo mais. E em Esperanto também podemos fazer isso. Algumas vezes podemos fazer isso. Lia familio havas du knabojn plus du knabinojn, entute kvar gefilojn. A família dele tem 2 meninos mais 2 meninas. No total, 4 filhos, entre meninos e meninas. Então, esse mais poderia ser usado poderia ser usado kai. Lia familio havas du knabojn kai, poderia ser usado. Preferindo plus. Vai ser feito agora aquilo que eu disse que iria fazer, um resumo. Então, vamos fazer um resumo dos 2 vídeos, não só desse, mas também do vídeo passado. Vamos resumir. Pli compara 2 situações distintas, mostrando a superioridade de uma em relação à outra. Comparação. Exemplo. Ŝi estas pli bela ou sia fratino. Vejam que são 2 pessoas, ŝi e sia fratino. Ela e a irmã dela. Então, pli ou. Então, pli compara 2 situações, 2 situações, não mais situações, apenas 2, uma com a outra. Play mostra comparação entre uma situação e todas as outras, em que a primeira supera todas as outras. É uma comparação. Vamos ao exemplo. Ŝi estas la plej bela inter ĉiuj siaj fratinoj. Ela é a mais bela entre todas as suas irmãs. Ela, comparada com as irmãs, ela é a mais bela de todas. Então, a mais. E em cima nós tínhamos mais do que. Aqui nós temos a mais. Então, é uma situação com todas as outras sendo comparadas. E dando uma questão de superioridade para a primeira. Malpli. Malpli compara 2 situações distintas, mostrando a inferioridade de uma em relação à outra. Então, vamos lá. Ŝi estas malpli bela ol sia fratino. Ela é menos bonita que a sua irmã. Aqui nós temos malpli, menos, malpli ou menos do que.
Então, Malpli compara sempre duas situações em que coloca uma como inferior à outra, com a situação de inferioridade em relação à outra. E Malpli mostra a comparação entre uma situação e todas as outras, em que a primeira é inferior a todas as outras. Vamos ao exemplo. Si estas la malplej bela inter tiuj siaj fratinoj. Entre todas as irmãs, ela é a menos bela, ela é a menos bonita. Malplej, menos. Plej, mais. Malplej, menos. Plu mostra que a situação ou estado não para, e sim que ela, a situação, ou ele, o estado, continua. É uma questão de duração. Exemplo. Mine plu dubas pritio. Eu não duvido mais sobre isso. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Mine plu dubas pritio. Então, como eu usei a palavrinha negativa, ne, ao invés de dar continuidade, cessa a continuidade. Se eu dissesse, mi pludubas pritio, eu ainda duvido, continuo duvidando disso. Então, seria sem o uso da palavrinha negativa. Plus mostra adição e também números positivos em relação à álgebra, temperatura e etc. Então, vamos lá. La ŝuoj kostis cent realojn plus kvindek centavojn. La ŝuoj kostis cent realojn plus kvindek centavojn. Então, os sapatos custaram R$100 mais 50 centavos. Então, um plus. Menos mostra subtração e também números negativos relacionados com temperatura e etc. Exemplo. La stoko devas egale la aĉetojn minus la vendojn. O estoque deve igualar, ser igual às compras menos as vendas. Então, menos significa menos, né? Que pode ser usado em frases como essa ou em frases como nós vimos anteriormente sobre temperatura, sobre eletricidade. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, e se gostaram, por favor, deixem um like, comentem, compartilhem com seus amigos, com aqueles que têm curiosidade sobre Esperanto, aqueles que gostam do Esperanto, aqueles que já falam Esperanto. Compartilhem com todos, por favor, e principalmente se inscrevam. É importante para o nosso canal. Agradecemos a todos os mais de 600 pessoas que estão inscritas no nosso canal. É de todo o coração que agradecemos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Um grande abraço para todos.